Um homem marcado pela perda, uma jovem abandonada à própria sorte e uma noite de Natal que mudaria tudo para sempre. Queridos ouvintes, preparem-se para conhecer uma história que aconteceu há exatamente 85 anos, nas terras do interior do Rio de Janeiro, quando a bondade de um estranho transformou o destino de uma mãe desesperada e seu bebê. O que esse homem fez naquela noite gelada foi algo que ninguém esperava, um gesto tão extraordinário que marcaria gerações inteiras. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era a véspera de Natal de 1938. O Brasil vivia tempos difíceis, com famílias lutando para sobreviver no campo, enquanto as cidades cresciam rapidamente. No interior fluminense, entre as montanhas cobertas de Mata Atlântica e os cafezais que ainda resistiam à crise, ficava a fazenda Santa Cecília, uma propriedade imensa que pertencia ao barão Henrique Albuquerque Fonseca. Henrique tinha 44 anos, mas o peso da tristeza em seus olhos o fazia parecer uma década mais velho. Alto, de ombros largos e cabelos castanhos já grisalhos nas têmporas, ele era conhecido em toda a região como um homem justo, porém distante. Fazia 4 anos que não sorria. 4 anos exatos desde que perdera sua esposa, Helena, e o filho que ela carregava no ventre, numa tragédia que acontecera justamente na madrugada de Natal. A fazenda era magnífica. A casa grande, construída no início do século XIX, tinha paredes grossas de pau a pique, varandas amplas com colunas de madeira e telhas de barro que formavam um telhado inclinado. Havia 23 cômodos, incluindo uma capela particular, uma biblioteca com mais de 1000 volumes e uma sala de jantar que podia acomodar 30 pessoas. Ao redor da casa principal, espalhavam-se as senzalas antigas, agora transformadas em casas para os trabalhadores, os currais, os terreiros de café, os estábulos e, mais distante, as plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Naquela tarde fria de 24 de dezembro, Henrique cavalgava pelos limites da propriedade, montado em Trovão, seu cavalo alazão de confiança. O céu estava carregado de nuvens escuras, prenunciando chuva. O vento cortante vindo da serra trazia o cheiro da terra úmida e das folhas mortas do inverno. Dona Albertina, a governanta que cuidava da casa desde antes de Henrique nascer, havia insistido pela manhã para que ele participasse da ceia de Natal com os empregados. Como todos os anos, ela prepararia a tradicional festa na cozinha da fazenda com rabanada, peru assado, farofa e arroz com passas. Mas, como todos os anos desde a morte de Helena, Henrique recusara educadamente e inventara uma desculpa para estar longe da casa durante as celebrações. Dona Albertina conhecia bem demais seu patrão. Ela o havia visto crescer, testemunhara seu casamento feliz com Helena e chorara ao seu lado no funeral. Sabia que Henrique se punia por algo que nunca fora sua culpa, carregando uma culpa silenciosa que ninguém conseguia aliviar. Enquanto cavalgava, Henrique recordava aquela noite terrível de 4 anos atrás. Helena estava radiante nos últimos dias de gravidez. Tinham decorado a casa juntos, ela insistindo que o bebê nascesse num lar cheio de alegria natalina. Mas o trabalho de parto começara de forma abrupta, violenta demais. O médico da cidade vizinha não conseguira chegar a tempo por causa de uma tempestade que alagara as estradas. Henrique ficara impotente, assistindo sua amada sangrar, ouvindo seus gritos, vendo a vida escapar de seus olhos, enquanto o bebê, um menino que respirou apenas alguns minutos, também partia. Desde então, o Natal se tornara a data que Henrique mais temia no ano inteiro. Ele evitava a casa, evitava as celebrações, evitava qualquer coisa que pudesse lembrá-lo daquela perda insuportável. A tarde esfriava rapidamente. Henrique decidiu inspecionar o antigo engenho de cana que ficava no extremo norte da fazenda, uma construção abandonada há pelo menos 20 anos, desde que seu pai decidira focar exclusivamente no café. O prédio de pedra estava meio em ruínas, com o teto parcialmente desabado e as paredes cobertas de era. Quando se aproximou, algo chamou sua atenção. Havia uma luz fraca vindo de dentro do prédio, um brilho alaranjado que piscava através das frestas das tábuas que cobriam as janelas. Henrique franziu a testa. Ninguém tinha motivo para estar ali, especialmente na véspera de Natal.
Desmontou com cuidado, amarrando o trovão a uma árvore próxima. Aproximou-se da porta destrancada e empurrou devagar. A madeira velha rangeu alto, ecoando no espaço vazio. O que Henrique viu ao entrar o deixou completamente paralisado. No canto mais afastado do engenho abandonado, sobre um monte de palha suja e velhos sacos de estopa, uma jovem se contorcia de dor. Ela não devia ter mais que 20 anos. Seu rosto estava pálido como cera, coberto de suor, e seus olhos arregalados refletiam puro terror. Usava um vestido simples de algodão rasgado e sujo, completamente inadequado para o frio que fazia. Ao lado dela, uma pequena fogueira improvisada com galhos secos fornecia o único calor no ambiente gelado. Mas o que mais chocou Henrique foi a barriga evidentemente grande da moça. Ela estava grávida, muito grávida, e pelos gemidos angustiados e pela posição em que se encontrava, estava claramente em trabalho de parto. «Meu Deus do céu!» murmurou Henrique correndo até ela. A jovem tentou se afastar, arrastando-se pela palha com os olhos arregalados de medo, mas outro espasmo de dor a dobrou ao meio, arrancando dela um grito que ecoou pelas paredes de pedra do engenho. «Calma, calma», disse Henrique erguendo as mãos num gesto de paz. «Não vou machucá-la. Sou o dono destas terras. Meu nome é Henrique. O que está fazendo aqui? Está sozinha?» A moça tentou responder, mas só conseguiu gemer entre soluços. Lágrimas escorriam por seu rosto sujo. Seus lábios estavam rachados e roxos de frio. Henrique olhou ao redor rapidamente, avaliando a situação. Não havia absolutamente nada ali que pudesse ajudar. Nenhum cobertor limpo, nenhuma água, nenhum material adequado para um parto. O lugar era imundo, frio e perigoso. «Há quanto tempo está com essas dores?» perguntou ele, ajoelhando-se ao lado dela. Desde o meio-dia», ela conseguiu sussurrar entre respirações ofegantes. Sua voz era rouca, como se tivesse gritado durante horas. Não tinha onde ir. Henrique sentiu o coração apertar. Era quase 5 da tarde. Isso significava que a pobre moça estava em trabalho de parto havia pelo menos 5 horas, sozinha, com frio, sem ajuda. A situação era gravíssima. Ele precisava tomar uma decisão rápida. A cidade mais próxima, Valença, ficava a quase 3 horas de cavalgada, e não havia médico mais perto. Levar a moça até lá naquele estado seria sentenciá-la à morte. A fazenda ficava a apenas 20 minutos de cavalgada, mas transportá-la seria extremamente arriscado e doloroso. Porém, não havia escolha. «Escute com atenção», disse Henrique, olhando nos olhos da jovem. «Vou levá-la para minha casa. Lá tem uma mulher que já ajudou em partos antes, mas precisamos ir agora mesmo, entende?» A moça assentiu fracamente, mordendo o lábio para conter outro grito de dor. Henrique tirou seu casaco de lã grossa e envolveu a jovem com cuidado. Ela era magra, muito magra, como se não comesse direito há dias. Quando a ergueu nos braços, sentiu como ela era leve demais para alguém grávida. Estava claramente desnutrida. «Aguente firme», disse ele, carregando-a para fora do engenho. «Vou levá-la o mais rápido que puder». Montar em trovão com a moça nos braços foi um desafio. Henrique precisou de 3 tentativas até conseguir se firmar na sela, mantendo-a segura contra seu peito. Ela gemia a cada movimento, agarrando-se ao casaco dele com dedos trêmulos. «Vai, trovão, vai!» ordenou Henrique, dando um leve toque com os calcanhares nos flancos do cavalo. O alazão partiu em galope controlado. Henrique segurava as rédeas com uma mão e abraçava a moça com a outra, tentando protegê-la dos solavancos da cavalgada. Cada sacudida arrancava dela um gemido de agonia. Henrique sentia o corpo dela tremer violentamente. Não sabia se de frio, dor ou medo. Provavelmente de tudo isso junto. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando ainda estavam a meio caminho. Logo se transformaram numa tempestade gelada. Henrique inclinou-se sobre a moça, tentando protegê-la o máximo possível, mas logo estavam ambos encharcados. «Resista», ele repetia, não sabendo se falava para ela ou para si mesmo. «Já estamos quase lá. Resista». Quando a casa grande finalmente surgiu ao longe, com suas janelas iluminadas, Henrique sentiu um alívio momentâneo. Mas a moça em seus braços havia ficado perigosamente quieta. Ele olhou para baixo e viu que ela perdera a consciência, a cabeça pendendo para o lado. Não, murmurou ele, apressando o trovão. «Aguente, estamos chegando».
Quando se aproximou da casa, começou a gritar com toda a força de seus pulmões. Dona Albertina! João! Alguém! Abram a porta! É urgente! A porta principal se escancarou. Dona Albertina apareceu seguida por João, o capataz da fazenda, e por Benedita, a cozinheira. Os três se imobilizaram ao ver a cena, Henrique desmontando desajeitadamente enquanto segurava uma mulher desacordada nos braços. Virgem Santíssima! Exclamou Dona Albertina, correndo escada abaixo. Quem é essa moça? O que aconteceu? Está em trabalho de parto, respondeu Henrique ofegante. A encontrei no engenho velho. Está sozinha, sem ajuda. Preciso que a senhora cuide dela, Dona Albertina. Por favor. A governanta, uma mulher robusta de 60 e poucos anos, imediatamente assumiu o controle da situação. Ela havia ajudado a trazer ao mundo mais de uma dúzia de bebês ao longo de sua vida, incluindo vários filhos dos trabalhadores da fazenda. João, corra até a casa do seu Matias e traga a parteira, Dona Josefa. Diga que é urgente, ordenou ela. Benedita, ferva a água, muita água, e traga todos os lençóis limpos que temos. E toalhas também. Depressa. Virou-se para Henrique. Leve ela para o quarto de hóspedes no andar de cima. Rápido. Henrique subiu a escada larga com cuidado, carregando a moça desacordada. Entrou no quarto de hóspedes mais próximo, um cômodo espaçoso com uma cama grande de dossel, uma cômoda de jacarandá e uma lareira já acesa. Dona Albertina sempre mantinha aquele quarto preparado por hábito, mesmo que não recebessem visitas há anos. Ele depositou a jovem sobre a cama com delicadeza. Sua respiração era rasa e rápida. Dona Albertina entrou logo atrás, já arregaçando as mangas. Barão Henrique, o senhor precisa sair agora, disse ela com firmeza. Isso não é lugar para homem. Vou cuidar dela. Henrique hesitou, olhando para o rosto pálido da moça. Algo naquela situação o atingia profundamente, revirando memórias dolorosas que ele tentara enterrar durante 4 anos. Dona Albertina, começou ele, a voz falhando. Ela vai sobreviver? A governanta tocou seu braço com gentileza. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Agora vá. Espere lá embaixo. Vou chamá-lo quando houver notícias. Henrique saiu do quarto com as pernas bambas. Ficou parado no corredor, ouvindo os sons que vinham de dentro. Dona Albertina falava com a moça em tom baixo e tranquilizador. Benedita entrou correndo, com uma bacia de água quente e pilhas de lençóis limpos. Os minutos se arrastavam como horas. Henrique desceu até a sala de estar e serviu-se de um cálice de conhaque, bebendo de um único gole. O líquido queimou sua garganta, mas não conseguiu aquecer o frio que sentia por dentro. João voltou meia hora depois, encharcado pela chuva, trazendo Dona Josefa, a parteira da região. Era uma mulher de 50 anos, experiente e respeitada. Ela subiu imediatamente para o quarto, cumprimentando Henrique apenas com um aceno de cabeça. Henrique voltou para o corredor do andar de cima. Sentou-se numa cadeira antiga que ficava ali, apoiando os cotovelos nos joelhos e enterrando o rosto nas mãos. Podia ouvir vozes abafadas vindo do quarto, instruções calmas de Dona Josefa, respostas de Dona Albertina e, ocasionalmente, os gemidos de dor da jovem. 1 hora se passou. Depois, 2. Os gemidos se transformaram em gritos. Henrique apertava as mãos com tanta força que as juntas ficaram brancas. Cada grito era como uma facada, levando-o de volta àquela noite terrível 4 anos atrás. Ele revivia o desespero, a impotência, o som dos gritos de Helena ecoando pela casa. Por favor, ele sussurrou para ninguém em particular. Talvez para Deus, talvez para Helena, talvez para o universo. Por favor, não deixe que ela morra. Não de novo. A porta se abriu de repente e Dona Josefa saiu, limpando as mãos num pano. Seu rosto estava sério, cansado, mas não desesperado. Barão, disse ela, a moça está lutando bravamente. O bebê está em posição difícil, mas acho que conseguiremos. Só preciso que o senhor confie em mim e permaneça aqui fora, por mais difícil que seja ouvir. Ela vai sobreviver? Perguntou Henrique, levantando-se. Vou fazer tudo o que posso. Ela é jovem e forte, apesar de estar desnutrida. Isso conta a favor dela. Dona Josefa voltou para o quarto, fechando a porta atrás de si. Henrique voltou a sentar-se, inclinando a cabeça para trás contra a parede e fechando os olhos. As horas seguintes foram uma tortura. Os gritos continuavam, ora mais altos, ora mais fracos.
Benedita subia e descia as escadas trazendo mais água quente, mais toalhas. João ficara esperando no andar de baixo, pronto para cavalgar até a cidade em busca de um médico se fosse necessário. Quando o relógio da sala bateu meia-noite, anunciando a chegada do Natal, Henrique estava exausto física e emocionalmente. E então, cortando através do silêncio da noite, veio um som que ele não esperava ouvir. O choro de um bebê. Era um choro forte, indignado, cheio de vida. Henrique levantou-se de um pulo, o coração batendo descontrolado. Poucos minutos depois, a porta se abriu e Dona Albertina saiu. Ela tinha os olhos vermelhos, mas sorria. "É uma menina, Barão Henrique", disse ela, a voz embargada de emoção. "Uma menina saudável. E a mãe também está bem. Fraca, muito fraca, mas viva." Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede, respirando fundo. Lágrimas que ele não sabia que estava segurando começaram a rolar por seu rosto. "Graças a Deus", murmurou. "Graças a Deus." Dona Albertina aproximou-se e colocou uma mão em seu ombro. "O senhor salvou as duas, barão. Se não a tivesse encontrado, se não a tivesse trazido para cá, elas não teriam sobrevivido à noite." Henrique limpou o rosto rapidamente, tentando recompor-se. Posso vê-las? Dê alguns minutos para Dona Josefa e eu as limparmos e arrumá-las. Depois sim." 15 minutos depois, Henrique foi chamado para entrar no quarto. A cena que encontrou o tocou profundamente. A jovem estava recostada contra as almofadas, pálida, mas acordada, com a bebê embrulhada em mantas limpas nos braços. A pequenina tinha a pele rosada, os olhos fechados e uma pequena mecha de cabelo escuro na cabeça. Dona Josefa e Dona Albertina haviam trocado os lençóis, limpado tudo. O quarto cheirava a sabão e lavanda. A lareira crepitava, enchendo o espaço de calor. A moça levantou os olhos quando Henrique entrou. Eles eram de um castanho claro, quase mel, e estavam cheios de lágrimas de gratidão. "Obrigada", sussurrou ela, a voz rouca. O senhor nos salvou. Salvou a mim e a minha filha." Henrique aproximou-se devagar, mantendo uma distância respeitosa. "Como está se sentindo?" "Cansada, mas viva. Nós duas estamos vivas, graças ao Senhor." "Qual é o seu nome?" perguntou ele gentilmente. "Teresa. Teresa Santos." "Teresa", repetiu Henrique. Era um nome bonito, simples. E a bebê? Já pensou em um nome? Teresa olhou para a filha com uma ternura infinita. "Pensei em chamá-la de Vitória, porque sobrevivemos, porque o Senhor me deu uma chance de viver quando eu já tinha perdido toda a esperança." Henrique sentiu um nó na garganta. Vitória é um nome lindo, muito apropriado. Dona Albertina, que estava recolhendo as toalhas sujas, interveio suavemente. "Barão Henrique, a moça precisa descansar agora. E o senhor também deveria dormir um pouco. Foi uma noite longa para todos." Henrique concordou. "Teresa, descanse. Amanhã conversamos mais. Você está segura aqui. Não precisa se preocupar com nada." Ele saiu do quarto e voltou para seus aposentos, mas não conseguiu dormir. Ficou sentado na poltrona ao lado da janela, olhando a chuva que continuava caindo lá fora, pensando em tudo o que havia acontecido. Uma jovem sozinha, abandonada, dando à luz num engenho em ruínas na véspera de Natal. Se ele não tivesse decidido inspecionar aquela parte da fazenda, se não tivesse visto a luz da fogueira, se tivesse chegado apenas 1 hora mais tarde, não queria pensar nisso. Pela primeira vez em 4 anos, a data de Natal não trouxera apenas dor. Trouxera também algo diferente. Uma sensação estranha, quase esquecida. Esperança, talvez. Ou propósito. Ele não sabia ao certo como nomear, mas era como se uma pequena fresta tivesse se aberto na escuridão que envolvia seu coração desde a morte de Helena. Na manhã seguinte, o dia 25 de dezembro, amanheceu límpido e frio. A chuva havia passado, deixando tudo lavado e brilhante sob o sol fraco do inverno. Henrique acordou cedo, apesar de ter dormido pouco. Vestiu-se e desceu para tomar café. Dona Albertina já estava na cozinha, supervisionando o preparo do desjejum. Quando viu Henrique, sorriu. "Bom dia, Barão Henrique. Feliz Natal." Era a primeira vez em anos que alguém lhe desejava Feliz Natal, e ele não sentia vontade de fugir daquelas palavras. "Bom dia, Dona Albertina. Feliz Natal. Como estão a moça e o bebê?" "Dormindo ainda. Teresa mamou um pouco de caldo de galinha que levei para ela durante a madrugada.
A menina também mamou bem. São sinais positivos. Que bom, disse Henrique servindo-se de café. Quando ela acordar, gostaria de conversar com ela. Preciso entender o que aconteceu, como ela acabou naquela situação. É uma história triste, tenho certeza, murmurou Dona Albertina. Moça sozinha, grávida, se escondendo num lugar abandonado. Não precisa ser muito esperta para imaginar que ela foi abandonada por alguém. Henrique assentiu sombriamente. Infelizmente, histórias assim não eram raras. Moças jovens seduzidas com promessas falsas, engravidadas e depois abandonadas à própria sorte. A sociedade as julgava com dureza, enquanto os homens responsáveis saíam impunes. Ele terminou o café e foi cuidar de suas tarefas matinais, mas sua mente continuava voltando para o quarto no andar de cima. Por volta das 10 da manhã, Benedita veio avisá-lo que Teresa estava acordada e pedira para falar com ele, se possível. Henrique subiu imediatamente. Encontrou-a sentada na cama, apoiada em almofadas, com Vitória dormindo ao seu lado num berço improvisado que Dona Albertina havia montado com uma caixa grande forrada de mantas. Teresa havia sido lavada e agora usava uma camisola limpa que pertencera a Helena. Seu cabelo castanho, agora limpo, caía em ondas sobre os ombros. Ela era bonita, percebeu Henrique, de uma beleza simples e natural. Bom dia, Teresa, disse ele, entrando com cuidado. Como se sente hoje? Melhor, senhor. Muito melhor. Dona Albertina tem sido muito gentil comigo. Todos aqui têm sido. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei como agradecer o que o senhor fez por mim. Não precisa me agradecer. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Teresa balançou a cabeça. Não, senhor, não fez. Eu bati em várias portas nas últimas semanas. Ninguém quis me ajudar. Todos me expulsaram. Chamaram-me de nomes horríveis. Fecharam as portas na minha cara. Henrique sentou-se numa cadeira próxima à cama. Teresa, se não for difícil demais para você, gostaria de entender o que aconteceu. Como você acabou sozinha, dando à luz num lugar abandonado? Você tem família? Alguém que devesse estar cuidando de você? Teresa baixou os olhos, retorcendo nervosamente a borda do lençol entre os dedos. Levou alguns momentos até começar a falar, e quando o fez, sua voz estava carregada de vergonha e dor. Eu nasci em Barra do Piraí, começou ela. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos de idade. Meu pai trabalhava como tropeiro, levando mercadorias de uma cidade para outra. Ele bebia muito. Às vezes sumia por semanas. Uma tia me criou até eu completar 15 anos. Depois ela morreu também, de febre tifoide. Teresa fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Fui trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família rica da cidade. O senhor e a senhora eram bons comigo, mas eles tinham um filho, Maurício. Ele tinha 23 anos, tinha estudado em São Paulo, era bonito, falava bonito. Sua voz tremeu. Ele me cortejou durante meses. Dizia que me amava, que eu era especial, diferente das outras moças. Prometeu que se casaria comigo, que me tiraria daquela vida de empregada. Henrique já podia imaginar o resto da história, mas permaneceu em silêncio, deixando-a falar. Eu acreditei nele. Fui tola. Me entreguei a ele, achando que havia um futuro, que ele cumpriria suas promessas. As lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto. Quando descobri que estava esperando um bebê, contei para ele, feliz, achando que ele ficaria contente. Mas ele mudou completamente. Disse que eu tinha sido ingênua, que ele nunca falou sério sobre casamento, que eu era apenas uma empregada e que ele já estava prometido para uma moça da mesma posição social que a dele. Henrique sentiu a raiva crescer em seu peito. Conhecia esse tipo de homem. Achavam que podiam brincar com a vida das moças humildes sem qualquer consequência. Quando os patrões descobriram que eu estava grávida, me expulsaram da casa, continuou Teresa, soluçando. Disseram que eu era uma vergonha, que tinha tentado seduzir o filho deles. Ninguém acreditou em mim quando tentei explicar. Fui expulsa sem nenhuma referência, sem dinheiro, sem nada. Meu pai havia morrido de cirrose alguns meses antes. Eu não tinha ninguém. Ela limpou o rosto com as mãos trêmulas. Tentei encontrar trabalho em outras casas, mas quando viam que eu estava grávida não me aceitavam. Dormi na rua durante semanas. Pedia esmolas. Uma mulher piedosa me deu comida algumas vezes, mas não podia me abrigar. Fui expulsa de Barra do Piraí por vadiagem.
Caminhei até Valença, mas lá foi a mesma coisa. Ninguém queria ajudar uma moça grávida e sozinha. Há 3 dias senti as primeiras dores. Sabia que o bebê estava para nascer. Estava morrendo de frio, com fome, desesperada. Vi esta fazenda ao longe e pensei em pedir ajuda, mas tive medo de ser expulsa novamente. Encontrei aquele prédio velho e abandonado e decidi me esconder lá. Pelo menos teria um teto sobre minha cabeça quando o bebê nascesse. Achei que morreria lá, eu e minha filha, e talvez fosse melhor assim do que viver na miséria. O silêncio pesou no quarto quando ela terminou. Henrique estava profundamente abalado. A injustiça daquela situação, a crueldade com que Teresa fora tratada, o desamparo total em que se encontrara, tudo isso o revoltava. Sinto muito, disse ele finalmente, sua voz rouca. Sinto muito por tudo que você passou. Sinto muito que meu sexo abrigue homens tão covardes e desprezíveis quanto esse Maurício. E sinto muito que a sociedade seja tão cruel com mulheres como você, que foram enganadas e abandonadas. Teresa olhou para ele com surpresa, como se não esperasse compreensão e muito menos compaixão. Mas quero que saiba uma coisa, continuou Henrique, inclinando-se para a frente. Você não é uma vergonha. Você não fez nada de errado. Foi vítima de um homem sem caráter. E sua filha é uma bênção, não uma maldição. Você não precisa carregar vergonha por algo que não foi sua culpa. Novas lágrimas brotaram dos olhos de Teresa, mas dessa vez eram de alívio, de gratidez por finalmente ouvir palavras de bondade ao invés de julgamento. Obrigada, ela sussurrou. O senhor não sabe o quanto significa para mim ouvir isso. Henrique levantou-se. Você e Vitória ficarão aqui na fazenda pelo tempo que precisarem. Até você se recuperar completamente, até estar forte o suficiente para decidir o que quer fazer com sua vida. Não precisa ter pressa. E ninguém aqui vai julgá-la ou maltratá-la. Isso eu garanto. Mas, senhor, eu não posso simplesmente ficar aqui sem fazer nada. Posso trabalhar, posso ajudar na cozinha, na limpeza, qualquer coisa para pagar pela bondade que estão tendo comigo. Você acabou de dar à luz há menos de 24 horas, disse Henrique firmemente. Por agora, sua única tarefa é descansar e cuidar de Vitória. Quando estiver recuperada, se quiser ajudar em algo leve, pode conversar com Dona Albertina. Mas não há nenhuma obrigação. Você está aqui como minha hóspede, não como empregada. Teresa não conseguia acreditar na generosidade daquele homem. Olhou para Vitória, dormindo pacificamente, e sentiu que talvez, apenas talvez, Deus não a havia abandonado completamente. Os dias seguintes transcorreram numa rotina tranquila. Teresa recuperava-se rapidamente, graças aos cuidados de Dona Albertina e à comida farta e nutritiva que Benedita preparava. Vitória era um bebê calmo. Chorava apenas quando tinha fome ou precisava ser trocada. Dona Albertina havia encontrado fraldas de pano que haviam sido enxoval preparado por Helena para o bebê que nunca chegara a usar. Com a permissão de Henrique, foram dadas a Teresa. Henrique visitava o quarto diariamente, sempre respeitoso, perguntando como Teresa se sentia, se precisava de algo. Eles conversavam brevemente, nunca por muito tempo. Henrique percebia que Teresa ainda era tímida, ainda carregava a vergonha e o trauma do que havia passado. Uma semana após o Natal, Teresa desceu pela primeira vez até a sala de estar. Usava um vestido simples que Dona Albertina havia ajustado para ela, um vestido que também havia pertencido a Helena. Carregava Vitória nos braços, embrulhada num xale de lã. Henrique estava lendo no escritório quando Benedita veio avisá-lo que Teresa estava na sala. Ele foi encontrá-la e ficou surpreso ao vê-la de pé, explorando timidamente o ambiente. Bom dia, Teresa, cumprimentou ele. É bom vê-la de pé e andando. Bom dia, Barão Henrique. Espero não estar atrapalhando. Dona Albertina disse que eu podia descer. Claro que pode. Esta é sua casa enquanto estiver aqui. Sinta-se à vontade. Teresa olhou ao redor, admirando os móveis finos, os quadros nas paredes, a estante repleta de livros. É uma casa linda e tão grande. Nunca vi nada assim. Obrigado. Foi construída pelo meu bisavô no início do século passado. Tem muita história nestas paredes. Um silêncio confortável se instalou. Vitória bocejou, esticando os bracinhos minúsculos. Henrique olhou para a bebê e sentiu algo apertar em seu peito. Era uma sensação estranha, doce e dolorosa ao mesmo tempo. Posso pegá-la? Perguntou ele impulsivamente. Teresa pareceu surpresa, mas sorriu.
Claro, Barão Henrique. Ela colocou Vitória cuidadosamente nos braços de Henrique. A bebê era tão pequena, tão leve, tão frágil. Henrique a segurou com cuidado, como se fosse de cristal. Vitória abriu os olhos, olhando para ele com aquele olhar ainda desfocado dos recém-nascidos. Ela tinha olhos escuros, bonitos. Henrique sentiu lágrimas ameaçando surgir. Era a primeira vez que segurava um bebê desde aquela noite terrível 4 anos atrás. A primeira vez que permitia a si mesmo sentir algo além da dor da perda. Ela é linda, disse ele, a voz rouca. É sim, concordou Teresa, observando-o com uma expressão que Henrique não conseguiu decifrar. Henrique devolveu Vitória para Teresa após alguns minutos, temendo que a emoção o dominasse completamente. Vou deixá-las descansarem. Se precisar de algo, é só pedir. Ele saiu rapidamente, voltando para seu escritório e fechando a porta. Sentou-se atrás da escrivaninha, apoiando a cabeça nas mãos. O que estava acontecendo com ele? Por que aquela moça e aquele bebê o afetavam tanto? Talvez fosse porque elas representavam uma segunda chance, uma oportunidade de fazer diferente, de salvar ao invés de perder. Ou talvez fosse simplesmente porque seu coração, congelado durante 4 longos anos, estava finalmente começando a descongelar. As semanas se passaram. Janeiro chegou trazendo o calor intenso do verão. Teresa se fortaleceu, recuperando o peso e a cor. Ela começou a ajudar Dona Albertina com tarefas leves, costurando roupas, ajudando a organizar a despensa, cuidando das plantas do jardim. Insistiu em contribuir de alguma forma, e Henrique acabou concordando, vendo que isso era importante para a dignidade dela. Vitória crescia saudável, ganhando peso, ficando mais alerta a cada dia. Seu choro ecoava pela casa, e Henrique descobriu que aquele som, ao invés de incomodá-lo, trazia-lhe uma sensação estranha de vida. A casa, que havia sido silenciosa e melancólica por tanto tempo, agora tinha sons de vida. Henrique e Teresa desenvolveram uma rotina. Eles jantavam juntos, conversavam sobre o dia, sobre a fazenda, sobre pequenas coisas do cotidiano. Teresa demonstrou ser inteligente e curiosa. Perguntava sobre os livros na biblioteca, sobre as plantações, sobre a criação de gado. Henrique gostava de explicar, de ensinar. Aos poucos, percebeu que esperava ansiosamente por aqueles momentos de conversa. Uma tarde de fevereiro, enquanto caminhavam pelo pomar próximo à casa, com Teresa carregando Vitória num sling de pano que Dona Albertina havia feito, Henrique percebeu que estava sorrindo. Sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. Está tão bonito hoje, comentou Teresa, olhando as árvores carregadas de frutas. Tudo tão verde, tão vivo. É minha época favorita do ano, disse Henrique, quando tudo está crescendo, florescendo. Teresa olhou para ele, e Henrique viu algo em seus olhos que o fez parar. Era admiração, gratidão, mas também algo mais profundo, algo que o deixou simultaneamente esperançoso e assustado. Barão Henrique, começou ela hesitante. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode, respondeu ele, embora não soubesse se estava pronto. Dona Albertina me contou um pouco sobre sua esposa, sobre o que aconteceu 4 anos atrás. Sinto muito pela sua perda. Deve ter sido terrível. Henrique engoliu em seco. Foi a pior noite da minha vida. Perdi tudo que amava em questão de horas. E mesmo assim, o Senhor me salvou. Salvou a mim e a Vitória, mesmo sabendo que poderíamos reviver aquela dor, aquela memória. Henrique não tinha pensado nisso de forma consciente antes, mas Teresa tinha razão. Ao decidir levar uma mulher em trabalho de parto para sua casa, ao insistir que Dona Albertina e Dona Josefa a ajudassem, ele havia arriscado reviver o trauma mais profundo de sua vida. Talvez, disse ele lentamente, eu precisasse fazer isso. Precisasse provar a mim mesmo que aquela noite terrível não era um destino inevitável, que às vezes as pessoas sobrevivem, que às vezes há finais felizes. Teresa estendeu a mão livre e tocou o braço dele gentilmente. O senhor me deu mais do que vida, Barão Henrique. Me deu esperança, me deu dignidade, me fez acreditar que ainda existem pessoas boas no mundo. Henrique cobriu a mão dela com a sua, permitindo-se aquele momento de conexão. Ficaram assim por alguns segundos, antes de Vitória começar a choramingar, quebrando o momento. Acho que alguém está com fome, disse Teresa com um sorriso. Vamos voltar para casa, disse Henrique, e ao pronunciar aquela palavra, casa,
Percebeu que era exatamente o que aquele lugar tinha se tornado novamente. Não apenas uma propriedade, não apenas um lugar onde ele existia, mas um lar. Em março, quando Vitória completou 3 meses, chegaram as primeiras chuvas do outono. Uma tarde, enquanto a chuva tamborilava nas janelas, Henrique estava em seu escritório quando ouviu vozes alteradas vindo da entrada da casa. Levantou-se e foi investigar. Encontrou Dona Albertina discutindo com um homem que ele não conhecia. Era jovem, bem vestido, com roupas caras e uma expressão arrogante no rosto. Atrás dele, um criado segurava um guarda-chuva. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Henrique, aproximando-se. O jovem olhou para ele com desdém. "Você deve ser o dono desta fazenda. Meu nome é Maurício Tavares. Vim buscar o que me pertence." O coração de Henrique gelou. Então esse era o covarde que havia abandonado Teresa. "Não sei do que está falando", disse Henrique friamente. "Mas seja lá o que for, não está aqui." "Não minta para mim", retrucou Maurício com arrogância. "Sei que Teresa Santos está morando aqui. E sei que ela teve um filho. Meu filho." "Sua filha", corrigiu Henrique avançando um passo. "E você perdeu qualquer direito sobre ela no momento em que abandonou a mãe grávida à própria sorte." Maurício riu com desprezo. "Você não entende como as coisas funcionam. Sou o pai da criança. Tenho direitos legais. Vim buscá-las para resolver essa situação de maneira apropriada." "Apropriada para quem?" disse uma voz feminina vinda da escada. Todos se viraram. Teresa estava no topo da escada, segurando Vitória. Seu rosto estava pálido, mas seu queixo estava erguido com determinação. "Teresa", disse Maurício assumindo um tom condescendente. "Vim fazer a coisa certa. Vim assumir a responsabilidade pela criança." "Onde estava essa responsabilidade quando me expulsou?" perguntou Teresa, descendo os degraus lentamente. "Onde estava quando me chamou de mentirosa e deixou seus pais me expulsarem sem um centavo, sem uma referência, para morrer de fome nas ruas?" Eu estava confuso, assustado, mas agora entendo minhas obrigações. Vou reconhecer a criança, dar meu nome a ela. Vou lhe dar uma mesada para que possa criá-la adequadamente. "Como é generoso da sua parte", disse Teresa com sarcasmo amargo. "E suponho que esse gesto de caridade súbita não tem nada a ver com a herança que seu pai prometeu deixar apenas para netos legítimos?" Maurício ficou vermelho. Claramente Teresa havia acertado no ponto sensível. "Isso não vem ao caso. O fato é que sou o pai e tenho direitos. Direitos que você abdicou quando me abandonou", retrucou Teresa. "Não quero nada de você, Maurício. Nem seu dinheiro, nem seu nome, nem sua presença na vida da minha filha. Vá embora." "Não vou a lugar nenhum sem minha filha", disse Maurício, dando um passo ameaçador em direção à escada. Henrique se colocou entre ele e Teresa. "Você ouviu a moça. Vá embora. Agora." "Quem você pensa que é para me dar ordens?" rosnou Maurício. "Sou filho de uma das famílias mais importantes de Barra do Piraí. Meu pai tem influência, contatos, posso fazer sua vida um inferno. E eu sou barão por direito hereditário", disse Henrique calmamente, mas com uma autoridade que fez Maurício recuar. "Tenho títulos de terra que datam da época do Império. Tenho amigos em todos os níveis do governo. E, mais importante, tenho algo que você claramente não tem: honra e decência." "João!" chamou Henrique alto. O capataz apareceu imediatamente, acompanhado de 3 trabalhadores robustos. "Escorte este homem para fora da minha propriedade. Se ele resistir, use a força necessária. E se ele voltar sem ser convidado, será tratado como invasor." Maurício olhou ao redor, avaliando a situação. Estava em clara desvantagem numérica. "Isso não acabou", ameaçou ele. "Vou voltar com advogados, vou provar que sou o pai e vou conseguir a custódia." "Faça o que quiser", disse Henrique. "Mas saiba de uma coisa. Vou proteger Teresa e Vitória com todos os recursos que tenho. E são consideráveis. Agora saia da minha propriedade antes que eu perca a paciência e faça algo que possamos nos arrepender." João e os homens avançaram. Maurício não teve escolha senão recuar, lançando olhares furiosos enquanto era escoltado até sua carruagem. Quando ele finalmente partiu, Henrique subiu correndo até onde Teresa estava, agora sentada no degrau, tremendo, com Vitória apertada contra o peito. "Ele vai voltar", disse ela, a voz quebrando. "Ele vai tentar me tirar minha filha. Eu sei que vai." "Não vai conseguir", disse Henrique, sentando-se ao lado dela. "Não vou deixar." "Mas ele tem razão", soluçou Teresa.
Ele é o pai biológico. A lei pode estar do lado dele. Henrique ficou em silêncio por um momento pensando. Depois, tomou uma decisão que sabia que mudaria tudo. Teresa, disse ele cuidadosamente, existe uma maneira de garantir que Maurício nunca possa reivindicar Vitória. Uma maneira legal definitiva. Ela olhou para ele com os olhos vermelhos. Como? Case-se comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Teresa o encarou como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. O quê? Sussurrou ela. Case-se comigo, repetiu Henrique pegando a mão dela. Se formos casados, eu posso adotar Vitória legalmente. Ela levará meu nome, meu título. Maurício não terá nenhuma reivindicação legal sobre ela. E você estará protegida também. Como minha esposa, ninguém ousará julgá-la ou maltratá-la. Mas o senhor mal me conhece. E eu certamente não tenho nada a oferecer a um homem da sua posição. Você me oferece algo que eu não sabia que estava faltando, disse Henrique sinceramente. Você trouxe vida de volta para esta casa. Trouxe alegria, propósito. Estes últimos meses foram os primeiros em anos que eu me senti vivo de verdade. Mas o senhor não me ama, disse Teresa, as lágrimas rolando. Ainda ama sua falecida esposa. Sempre amarei Helena, admitiu Henrique. Mas ela se foi. E acho que ela gostaria que eu encontrasse felicidade novamente. E Teresa, eu não sei se o que sinto por você é amor ainda, mas é algo. É cuidado, é respeito. É um desejo profundo de protegê-la e a Vitória. E talvez, com o tempo, possa se tornar amor. Amor verdadeiro. Teresa olhou para a Vitória, depois para Henrique. O senhor realmente faria isso por nós? Se casaria comigo apenas para nos proteger? Não seria apenas por isso, disse Henrique. Seria também porque quero. Porque estes últimos meses foram os mais felizes que tive em anos. Porque quando acordo de manhã, me pego ansioso para vê-la no desjejum. Porque quando ouço Vitória chorar, sinto algo que não é incômodo, mas uma estranha sensação de família. Ele apertou a mão dela. Sei que não é uma proposta romântica. Sei que você merece alguém que possa oferecer paixão juvenil, promessas de amor eterno, mas posso oferecer segurança, respeito, um lar verdadeiro. E quem sabe, talvez com o tempo, possamos construir algo real e duradouro. Teresa fechou os olhos, as lágrimas ainda escorrendo. Quando os abriu novamente, havia determinação neles. Sim, disse ela. Sim, eu aceito casar com o senhor, Barão Henrique. Henrique sentiu uma onda de alívio e algo mais, algo que poderia ser o início de felicidade. Então vamos fazer isso da maneira correta, com respeito, com dignidade, e vamos garantir que Maurício nunca mais possa ameaçar você ou Vitória. Os preparativos para o casamento foram rápidos. Henrique queria garantir que estivessem legalmente protegidos o mais rápido possível. Procurou o padre da igreja local, o padre Miguel, um homem de 70 anos que conhecia Henrique desde criança. Explicou a situação completa ao padre, sem esconder nada. Para seu alívio, o padre Miguel não demonstrou julgamento. O senhor está fazendo a coisa certa, meu filho, disse o padre. Está protegendo uma jovem mãe e uma criança inocente, e está dando a si mesmo uma segunda chance de felicidade. Helena, que Deus a tenha, ficaria orgulhosa. O casamento foi marcado para 2 semanas depois, tempo suficiente para que Padre Miguel fizesse os procedimentos necessários e para que Teresa se preparasse. Dona Albertina ficou radiante com a notícia. Ela já havia se afeiçoado a Teresa e via na jovem uma boa influência sobre Henrique. Finalmente, disse a governanta com lágrimas nos olhos, finalmente o senhor vai ser feliz novamente. Benedita começou imediatamente a preparar um banquete para a celebração. João e os outros trabalhadores receberam a notícia com aprovação. Teresa havia conquistado o respeito de todos na fazenda através de sua gentileza e humildade. Na noite antes do casamento, Henrique não conseguiu dormir. Estava nervoso, ansioso, mas também esperançoso. Levantou-se e foi até a varanda, olhando as estrelas no céu limpo. Sentiu uma presença ao seu lado e virou-se. Era Teresa, usando um roupão simples com Vitória dormindo em seus braços. Também não consegue dormir? Perguntou ela suavemente. Não, admitiu Henrique. E você? Estou nervosa, confessou ela. Amanhã minha vida inteira vai mudar. Vou me tornar uma baronesa. Eu, uma simples moça que há 3 meses estava morrendo de fome nas ruas. Você nunca foi simples.
disse Henrique. Sempre foi extraordinária. Só precisava de alguém que enxergasse isso. Teresa se aproximou, ficando ao lado dele na varanda. Quero que saiba que vou fazer tudo ao meu alcance para ser uma boa esposa. Sei que não sou o que o senhor merece, mas vou tentar. Teresa, pare de se diminuir, disse Henrique firmemente, mas com gentileza. Você é exatamente o que eu preciso. E quanto a ser uma boa esposa, tudo que peço é honestidade, respeito mútuo e que cuidemos um do outro. Não espero perfeição, espero parceria. Parceria, repetiu Teresa como se testasse o peso da palavra. Isso eu acho que consigo fazer. Eles ficaram ali por mais alguns minutos em silêncio confortável, olhando a noite. Vitória se mexeu nos braços de Teresa, fazendo pequenos ruídos de bebê dormindo. Ela vai ser criada sabendo que tem um pai que a ama, disse Henrique suavemente, que tem um lar onde é querida e protegida. Isso é mais do que muita gente pode dizer. Graças ao Senhor, disse Teresa, sua voz carregada de emoção. Tudo isso é graças ao Senhor. Não, disse Henrique, é graças a nós dois, por termos coragem de construir algo novo sobre as cinzas do passado. O dia do casamento amanheceu ensolarado e quente. A pequena capela da fazenda foi preparada com flores do jardim, arranjos simples, mas bonitos, de rosas brancas e amarelas. Os bancos de madeira foram polidos até brilharem. Teresa usava um vestido que Dona Albertina havia costurado especialmente para a ocasião. Era de linho branco, simples mas elegante, com mangas compridas e uma saia que chegava até os tornozelos. Ela havia prendido o cabelo num coque baixo, enfeitado com pequenas flores brancas. Quando Henrique a viu entrando na capela, carregando Vitória nos braços, sentiu o coração apertar. Ela estava linda, radiante, e pela primeira vez, desde que a conhecera, não havia medo ou vergonha em seus olhos. Havia apenas esperança. A cerimônia foi breve e simples. Padre Miguel conduziu os votos com sua voz grave e reconfortante. Quando chegou a hora de trocarem as alianças simples de ouro que Henrique havia mandado fazer, as mãos de ambos tremiam levemente. Barão Henrique Albuquerque Fonseca, você aceita Teresa Santos como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, disse Henrique, sua voz firme. Teresa Santos, você aceita Barão Henrique Albuquerque Fonseca como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, disse Teresa, as lágrimas rolando por seu rosto. Então, pelo poder que me foi conferido pela Santa Igreja, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Henrique se inclinou e beijou Teresa suavemente nos lábios. Foi um beijo casto, respeitoso, mas havia promessa nele. Promessa de um futuro construído juntos. Vitória escolheu aquele momento para começar a chorar, arrancando risos de todos os presentes. A tensão se dissolveu em alegria enquanto Teresa embalava a bebê, tentando acalmá-la. A celebração após a cerimônia foi calorosa e alegre. Benedita havia se superado, preparando um banquete com peru assado, lombo de porco, arroz com açafrão, farofa crocante, vinagrete e uma variedade de sobremesas, incluindo pudim de leite, cocada e bolo de milho. Havia vinho para os adultos e suco de maracujá para todos. Todos os trabalhadores da fazenda foram convidados. Havia música, com João tocando violão e 2 outros empregados tocando pandeiro e cavaquinho. As pessoas dançavam, riam, celebravam. Henrique observava tudo com um sorriso no rosto, algo que não fazia há tanto tempo que quase havia esquecido como se sentia. Teresa estava sentada ao seu lado, Vitória dormindo pacificamente num berço improvisado próximo. Ela também sorria, mas Henrique percebia que estava cansada. "Está tudo bem?" perguntou ele, inclinando-se para que ela pudesse ouvi-lo sobre o barulho da festa. "Está maravilhoso", respondeu ela. "É só que ainda não parece real, como se eu fosse acordar e descobrir que tudo foi um sonho." "Não é um sonho", disse Henrique pegando a mão dela. "É real. Você é minha esposa agora. Vitória é minha filha. Esta é nossa família, nossa vida. Nossa família", repetiu Teresa, testando as palavras. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. "Gosto disso.
Quando a noite caiu e os convidados começaram a se dispersar, Henrique e Teresa finalmente se retiraram. Dona Albertina havia preparado o quarto principal da casa, o quarto que havia sido de Henrique e Helena. Henrique hesitara sobre isso, mas decidira que era hora de seguir em frente. Helena teria aprovado. O quarto estava lindamente arrumado, com lençóis limpos perfumados com lavanda, flores frescas em vasos e a lareira acesa apesar do calor da noite, mais por tradição do que por necessidade. Teresa entrou no quarto carregando Vitória, que havia acordado e estava fazendo pequenos ruídos de fome. Preciso alimentá-la, disse ela um pouco envergonhada. Claro, disse Henrique. Vou esperar lá fora até você terminar. Ele saiu, dando-lhe privacidade. Ficou na varanda do corredor, olhando a lua cheia que iluminava os campos. Pensou em Helena, permitindo-se fazer isso conscientemente pela primeira vez em muito tempo. Pensou em como ela teria gostado de Teresa, de como teria adorado segurar Vitória. Espero que você aprove, sussurrou ele para a noite. Espero que entenda que não estou esquecendo você. Apenas estou tentando viver novamente. Um vento suave soprou, balançando as folhas das árvores, e Henrique escolheu interpretar isso como uma resposta, como uma bênção. Quando voltou para o quarto, Teresa havia colocado Vitória para dormir no berço que Dona Albertina havia colocado num canto. Ela estava sentada na beira da cama, parecendo pequena e vulnerável. Henrique, começou ela, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Eu não sei exatamente o que você espera desta noite. Eu entendo que somos casados agora, e existem certas obrigações matrimoniais, mas Henrique levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Teresa, não há nenhuma pressão. Dormiremos no mesmo quarto porque é o que casais fazem, mas nada mais precisa acontecer até que você esteja pronta. Se é que algum dia estiver. Nosso acordo foi de respeito mútuo, lembra? Mas você é um homem, disse ela confusa. Tem necessidades, direitos como marido. Tenho necessidades, sim, admitiu Henrique. Mas tenho mais necessidade de que você se sinta segura e respeitada do que de qualquer outra coisa. Você passou por traumas terríveis. Não vou adicionar mais pressão sobre você. Teresa o olhou com uma expressão de profunda gratidão e algo mais. Algo que poderia ser o início de afeto genuíno. Obrigada, disse ela suavemente. Por entender, por ser você. Eles se deitaram na cama grande, um em cada lado, mantendo uma distância respeitosa. Mas quando Henrique acordou no meio da noite, descobriu que Teresa havia se aproximado durante o sono, sua cabeça descansando em seu ombro. Ele não se moveu, não querendo acordá-la. Apenas ficou ali, ouvindo a respiração suave dela e os ocasionais ruídos de Vitória no berço, pensando que talvez, apenas talvez, isso pudesse funcionar. Os meses seguintes foram de ajuste e descoberta. Teresa assumiu gradualmente as responsabilidades de ser a senhora da casa, com Dona Albertina a guiando pacientemente. Ela aprendia rápido, demonstrando ter talento natural para a organização e a administração. Vitória crescia rapidamente, passando de um recém-nascido frágil para um bebê robusto e sorridente. Henrique se surpreendeu com a facilidade com que assumiu o papel de pai. Ele a carregava pela casa, mostrava-lhe os animais da fazenda, conversava com ela como se ela pudesse entender tudo o que dizia. Está completamente apaixonado por ela, comentou Teresa uma manhã, observando Henrique fazer caretas para Vitória, que respondia com risadinhas gorgolejantes. Estou, admitiu Henrique sem vergonha. Ela é especial. É sim, concordou Teresa. E tem muita sorte de ter você como pai. A relação entre Henrique e Teresa também evoluiu. Eles desenvolveram uma rotina confortável, jantando juntos todas as noites, conversando sobre os acontecimentos do dia, sobre os planos para a fazenda, sobre Vitória. Havia uma facilidade crescente entre eles, uma intimidade que não era física, mas era profunda mesmo assim. Henrique descobriu que gostava de ouvir as opiniões de Teresa. Ela tinha uma perspectiva diferente, vinda de sua experiência de vida, que muitas vezes o fazia ver as coisas de ângulos que nunca havia considerado. Quando tomava decisões importantes sobre a fazenda, começou a consultá-la primeiro. Você acha que devemos investir em mais cabeças de gado ou expandir a plantação de café? Perguntou ele uma noite durante o jantar. Teresa refletiu cuidadosamente. O café está com preços instáveis no mercado. Já o gado sempre tem demanda.
Acho que diversificar é mais seguro. Talvez metade do investimento em cada. Sabe a resposta, disse Henrique sorrindo. É exatamente o que eu estava pensando. Você tem instinto para negócios, Teresa. Ela corou com o elogio. Apenas uso o bom senso. Bom senso é algo raro e valioso, disse ele. À noite, continuavam dormindo no mesmo quarto, na mesma cama. Gradualmente, a distância entre eles diminuiu. Não era incomum acordarem de manhã entrelaçados, o corpo de Teresa encostado no dele, ou a mão de Henrique descansando em sua cintura. Nenhum dos dois mencionava isso, mas ambos estavam conscientes da mudança sutil, mas significativa. 3 meses após o casamento, em junho, chegou a notícia que Henrique temia e esperava. Maurício Tavares havia entrado com uma ação legal reivindicando direitos paternais sobre Vitória. Henrique imediatamente contratou o melhor advogado de Valença, Dr. Augusto Carvalho, um homem de 50 anos com reputação impecável. Eles se reuniram no escritório da fazenda para discutir a estratégia. A situação é delicada, explicou o Dr. Augusto, ajustando os óculos. Maurício Tavares é de fato o pai biológico, o que lhe dá certos direitos sob a lei. No entanto, o senhor tem vários pontos a seu favor. Quais? Perguntou Henrique, sentado atrás de sua escrivaninha com Teresa ao seu lado. Primeiro, a criança nasceu sob seu teto, sob seus cuidados. Segundo, o senhor é casado com a mãe, o que estabelece presunção legal de paternidade. Terceiro, e mais importante, o senhor Tavares abandonou a mãe durante a gravidez, deixando-a em situação de extrema vulnerabilidade. Isso demonstra falta de caráter e responsabilidade. Mas ele pode alegar que estava confuso, que agora quer assumir suas responsabilidades, disse Teresa, a voz tensa. Pode sim, admitiu o Dr. Augusto. Mas vamos demonstrar ao juiz que essa mudança repentina não é motivada por amor paternal, mas por interesses financeiros relacionados à herança familiar. Como vamos provar isso? Perguntou Henrique. Já comecei a investigar. Descobri que o pai de Maurício Tavares, o senhor Armando Tavares, alterou seu testamento há 2 meses, estabelecendo que apenas netos legítimos e reconhecidos receberão parte da herança. Maurício é filho único. Se ele não tiver um herdeiro reconhecido, a fortuna será dividida entre instituições de caridade. Henrique e Teresa trocaram olhares. Então ele só quer Vitória por dinheiro, disse Teresa com amargura. Exatamente, confirmou o Dr. Augusto. E vamos usar isso a nosso favor. Vamos também apresentar testemunhas que atestem o abandono inicial, a situação em que a senhora foi encontrada e o caráter exemplar com que o barão Henrique tem tratado tanto a senhora quanto a criança. A audiência foi marcada para agosto, no Fórum de Valença. Os 2 meses de espera foram tensos. Henrique tentava manter a calma por Teresa, mas por dentro estava apavorado. A ideia de perder Vitória, de vê-la arrancada de sua vida, era insuportável. Teresa também estava destruída de ansiedade. Ela mal conseguia dormir, acordava no meio da noite com pesadelos, segurando Vitória contra o peito, como se alguém fosse arrancá-la a qualquer momento. Uma noite, Henrique acordou com o som de soluços abafados. Acendeu a lamparina e viu Teresa sentada na cama, chorando silenciosamente, com o rosto enterrado nas mãos, tentando não fazer barulho para não acordar Vitória. Teresa, disse ele suavemente, sentando-se e puxando-a para seus braços. Venha aqui. Ela se deixou abraçar, soluçando contra seu peito. Eu não aguento, Henrique. Não aguento a ideia de perdê-la. Ela é tudo para mim. Tudo. Não vai perder, disse Henrique firmemente, acariciando seus cabelos. Eu prometo. Vou usar cada recurso que tenho, cada contato, cada centavo, se necessário. Maurício não vai levar nossa filha. Nossa filha, repetiu Teresa, agarrando-se à camisa dele. Você realmente a vê assim? Como sua filha? Vejo, disse Henrique, e naquele momento percebeu que era absolutamente verdade. Em algum ponto dos últimos meses, Vitória havia deixado de ser apenas a filha de Teresa para se tornar a filha dele também. Ele a amava como se ela carregasse seu sangue, talvez até mais porque tinha escolhido amá-la conscientemente. Ela é minha filha em todos os sentidos que importam. Teresa ergueu o rosto molhado de lágrimas e olhou nos olhos dele. Havia algo diferente em seu olhar, algo profundo e intenso. Henrique, sussurrou ela. Ela não terminou a frase. Em vez disso,
Inclinou-se e beijou-o. Não foi um beijo casto como o da cerimônia. Foi um beijo cheio de emoção, de gratidão, de medo, de esperança e talvez de algo que poderia ser amor nascente. Henrique correspondeu, puxando-a mais perto, aprofundando o beijo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu estava esperando você estar pronta, disse Henrique tocando o rosto dela com ternura. Eu estou, disse Teresa. Estou pronta, para tudo. Quero ser sua esposa de verdade, Henrique, em todos os sentidos. Naquela noite, o casamento deles se tornou completo. Foi gentil, respeitoso, mas também apaixonado. Henrique tratou Teresa com toda a delicadeza que ela merecia, apagando aos poucos as memórias ruins que ela carregava, substituindo-as por algo bonito e verdadeiro. Depois eles ficaram deitados abraçados, Teresa com a cabeça no peito de Henrique, ouvindo as batidas de seu coração. Obrigada, sussurrou ela, por ser paciente, por esperar, por me fazer sentir segura. Você não precisa me agradecer por isso, disse Henrique beijando o topo de sua cabeça. É o mínimo que você merecia. Eu te amo, disse Teresa de repente, erguendo o rosto para olhá-lo. Eu te amo, Henrique. Não sei exatamente quando aconteceu, mas aconteceu. Você se tornou tudo para mim. Henrique sentiu o peito apertar de emoção. Havia se questionado se seria capaz de amar novamente após Helena, se seu coração tinha capacidade para mais amor. Mas olhando para Teresa, percebeu que o coração humano não tinha limites quando se tratava de amor. Não diminuía o amor que tinha por Helena, simplesmente abria espaço para um novo amor, diferente, mas igualmente verdadeiro. Eu também te amo, disse ele, e ao pronunciar as palavras, soube que eram verdadeiras. Não da mesma forma que amei Helena, é diferente, mas é real, é profundo e é para sempre. Eles se beijaram novamente, e Vitória escolheu aquele momento para começar a choramingar no berço. Ambos riram, a tensão emocional quebrando. Alguém tem ciúmes? Brincou Teresa, levantando-se para pegar a bebê. Ou apenas péssimo timing, disse Henrique sorrindo. Teresa amamentou Vitória enquanto Henrique observava, e naquele momento ele se deu conta de que aquilo era felicidade. Real, imperfeita, mas genuína. Agosto chegou trazendo o dia da audiência. Henrique, Teresa e Dr. Augusto se apresentaram no Fórum de Valença vestidos com suas melhores roupas. Dona Albertina e João também foram como testemunhas. A sala do tribunal era intimidante, com paredes de madeira escura, bancos altos e um crucifixo enorme atrás da cadeira do juiz. O juiz Bernardino Silva era um homem de 65 anos, de aparência severa, mas reputação justa. Maurício estava lá com seus próprios advogados, 2 homens de terno que pareciam caros e arrogantes. Maurício olhou para Teresa com uma expressão que misturava desprezo e algo que poderia ser arrependimento. O processo começou com o advogado de Maurício apresentando sua petição. Ele argumentou que Maurício Tavares era o pai biológico da criança, que desejava assumir suas responsabilidades paternais e que tinha direito legal de participar da vida de sua filha. Meu cliente reconhece que cometeu erros no passado, disse o advogado de Maurício com voz suave. Ele era jovem, assustado, mas agora amadureceu e deseja fazer o que é certo. Deseja dar seu nome à criança, garantir seu futuro financeiro e ter um relacionamento paternal com ela. Quando foi a vez de Dr. Augusto, ele se levantou com autoridade. Excelência, começou ele. Este caso não é sobre um pai arrependido querendo corrigir seus erros. É sobre um homem egoísta tentando usar uma criança inocente como peão em um jogo de herança familiar. Ele passou a apresentar as evidências que havia coletado. Cópias do testamento alterado do Sr. Armando Tavares, testemunhos de empregados da família Tavares, confirmando que Maurício havia se gabado de resolver o problema da herança, e cartas que provavam que Maurício só tomou ação legal após a alteração do testamento. Então, Dr. Augusto chamou as testemunhas. Dona Albertina testemunhou sobre o estado em que Teresa foi encontrada, sobre como Henrique a salvou e cuidou dela com respeito e bondade. João testemunhou sobre o dia em que Maurício apareceu na fazenda, seu comportamento ameaçador e como ficou claro que ele não tinha interesse genuíno na criança. Finalmente foi a vez de Teresa testemunhar. Ela estava pálida, mas determinada quando subiu ao estrado. Com voz clara, ela contou sua história.
como foi seduzida com falsas promessas, como foi abandonada ao descobrir a gravidez, como foi expulsa sem um centavo, como quase morreu de frio e fome. Maurício Tavares teve 9 meses para fazer a coisa certa, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas. Teve meses para me procurar, para oferecer ajuda, para demonstrar qualquer tipo de responsabilidade ou cuidado. Não o fez. Deixou-me para morrer, e minha filha com eu. Se não fosse pelo barão Henrique, estaríamos ambas mortas. Ele é o único pai que Vitória conhece, o único pai que ela precisa. O advogado de Maurício tentou contra-interrogá-la, insinuando que ela havia se casado com Henrique por interesse, que estava usando a criança para garantir sua posição social. Não me casei por interesse, disse Teresa com dignidade. Me casei porque encontrei um homem bom, honrado, que me tratou com respeito quando todos os outros me trataram como lixo. Me casei porque ele me ofereceu segurança quando eu não tinha nada. E me casei porque o amo, profundamente e verdadeiramente. Henrique sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras ditas publicamente, na frente de todos. Quando foi sua vez de testemunhar, Henrique falou com a autoridade de sua posição, mas também com a paixão de um pai defendendo sua filha. Vitória é minha filha, disse ele claramente. Pode não carregar meu sangue, mas carrega meu amor, meu nome, meu compromisso, que eu assegurei quando tinha horas de vida. Eu a vi dar seus primeiros sorrisos. Eu acordo no meio da noite quando ela chora. Sou eu quem canta para ela dormir. Sou eu quem a protege, quem garante que tenha tudo o que precisa. Isso me faz pai, não genética. Ele virou-se para olhar diretamente para Maurício. E quanto a você, senhor Tavares? Onde estava quando sua filha nascia? Onde estava quando ela chorou pela primeira vez? Onde estava durante as noites sem dormir, durante as febres, durante todos os pequenos e grandes momentos que formam uma vida? Você não estava lá. Não porque não podia, mas porque não quis. E agora quer aparecer e reivindicá-la como propriedade? Uma criança não é um objeto que se reivindica. É uma alma que se nutre, se ama, se protege. E você não fez nada disso. O silêncio no tribunal era absoluto. Até o advogado de Maurício parecia sem palavras. O juiz Bernardino ouviu tudo atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando todos terminaram, ele pediu um recesso de 1 hora para deliberar. Aquela hora foi a mais longa na vida de Henrique e Teresa. Eles ficaram sentados no banco do lado de fora da sala, de mãos dadas, sem conseguir falar. Dona Albertina rezava em voz baixa. João andava de um lado para o outro, nervoso. Finalmente foram chamados de volta. O juiz retornou à sua cadeira alta, sua expressão solene e impenetrável. Este é um caso complexo, começou ele, que toca em questões de moralidade, legalidade e, acima de tudo, o bem-estar de uma criança inocente. A lei é clara em alguns aspectos. O pai biológico tem direitos. No entanto, esses direitos não são absolutos. Podem ser perdidos através de abandono, negligência ou quando o melhor interesse da criança exige. Henrique apertou a mão de Teresa com força. Neste caso, continuou o juiz, fica claro que o senhor Maurício Tavares abandonou deliberadamente a mãe de sua filha durante a gravidez, deixando-a em situação de extrema vulnerabilidade e perigo. Suas ações demonstraram completa falta de responsabilidade paternal. Além disso, as evidências sugerem fortemente que seu interesse atual na criança é motivado não por amor paternal, mas por considerações financeiras relacionadas à herança familiar. Maurício ficou vermelho, mas seu advogado colocou uma mão em seu braço, impedindo-o de falar. Por outro lado, disse o juiz, o barão Henrique Albuquerque Fonseca demonstrou comportamento exemplar, salvou tanto a mãe quanto a criança, ofereceu abrigo, cuidado e, finalmente, um lar permanente através do casamento. Ele assumiu todas as responsabilidades paternais com dedicação e amor genuínos. A criança conhece apenas ele como pai. O juiz fez uma pausa dramática. Portanto, minha decisão é a seguinte. Os direitos paternais do senhor Maurício Tavares sobre a menor Vitória são permanentemente revogados devido a abandono paternal. A guarda total e irrevogável da menor é concedida à sua mãe, Teresa Albuquerque Fonseca, e a seu marido, barão Henrique Albuquerque Fonseca. Além disso, autorizo a adoção formal da menor pelo barão Henrique,
dando-lhe todos os direitos legais de pai. O senhor Maurício Tavares fica proibido de qualquer contato com a menor ou com sua família. Esta decisão é final e incontestável. O martelo bateu na mesa, com um som que ecoou pela sala como um trovão. Teresa desabou em lágrimas nos braços de Henrique. Ele a abraçou forte, também emocionado demais para falar. Tinham vencido. Vitória estava segura. Era oficialmente e legalmente filha deles. Maurício levantou-se bruscamente e saiu da sala sem olhar para trás, seguido por seus advogados. Henrique sentiu uma pontada de algo que poderia ser pena, mas passou rapidamente. Maurício havia feito suas escolhas e agora teria que viver com as consequências. Dr. Augusto veio apertar suas mãos com um sorriso largo. Parabéns. Foi uma vitória completa. Dona Albertina e João os abraçaram, todos chorando de alegria. Na viagem de volta para a fazenda, Teresa segurava Vitória nos braços, cantando suavemente para ela. A bebê, alheia a tudo o que havia acontecido, apenas olhava para a mãe com seus olhos grandes e escuros, ocasionalmente dando risadinhas. Ela está verdadeiramente segura agora, disse Teresa, olhando para Henrique com olhos brilhantes. Nossa filha está segura. Está, concordou Henrique, e sempre estará. Vou garantir isso. Naquela noite, houve uma celebração na fazenda. Benedita preparou um banquete especial. Todos os trabalhadores participaram, brindando à vitória, à família, ao futuro. Henrique, observando tudo da varanda da casa grande, com Teresa ao seu lado e Vitória dormindo em seus braços, sentiu uma paz profunda. A última sombra que pairava sobre sua felicidade havia sido dissipada. Você está feliz? Perguntou Teresa suavemente. Estou, disse Henrique, mais feliz do que achei que seria possível ser novamente. Os anos seguintes trouxeram mudanças e crescimento. Vitória cresceu forte e saudável. Uma menina alegre e curiosa, que adorava correr pelos campos da fazenda, brincar com os animais e ouvir as histórias que Henrique contava antes de dormir. Quando ela tinha 3 anos, Teresa descobriu que estava grávida novamente. Desta vez não havia medo ou incerteza, apenas alegria pura. Henrique acompanhou toda a gravidez com atenção cuidadosa, garantindo que Teresa tivesse o melhor atendimento médico possível. Em dezembro de 1941, exatamente 3 anos após a noite em que Henrique encontrou Teresa, nasceu Miguel, um menino robusto de cabelos escuros e pulmões potentes. O parto foi tranquilo, supervisionado por um médico de São Paulo que Henrique havia contratado especialmente. Quando Henrique segurou o filho nos braços pela primeira vez, chorou abertamente. Eram lágrimas de alegria, mas também de cura. O trauma da perda de Helena e do bebê havia sido não apagado, mas transformado. A dor ainda existia, sempre existiria, mas agora tinha lugar ao lado da alegria. Vitória adorou ter um irmãozinho. Ela o vigiava constantemente, insistindo em ajudar a trocar fraldas, em ninar quando ele chorava, em mostrar-lhe seus brinquedos. Henrique e Teresa observavam com corações cheios, vendo sua família crescer. 2 anos depois, chegou Helena, nomeada em homenagem à primeira esposa de Henrique. Teresa havia sugerido o nome, dizendo que queria honrar a memória da mulher, que de certa forma havia preparado Henrique para ser o homem maravilhoso que era. A fazenda Santa Cecília prosperou sob a administração conjunta de Henrique e Teresa. Ela provou ter verdadeiro talento para negócios, implementando melhorias na produtividade, tratando os trabalhadores com justiça e respeito e garantindo que a fazenda se mantivesse lucrativa mesmo durante tempos difíceis. Dona Albertina viveu até os 78 anos, tempo suficiente para ver todos os 3 netos crescerem. Quando faleceu pacificamente durante o sono, em 1945, toda a região compareceu ao funeral. Ela havia sido amada por todos. Os anos se passaram com a velocidade surpreendente que tem quando se é feliz. Vitória cresceu e se tornou uma jovem linda e inteligente, formando-se professora e dedicando sua vida à educação de crianças pobres da região. Miguel seguiu os passos do pai, assumindo a administração da fazenda. Helena tornou-se médica, a primeira mulher médica da região, servindo as comunidades rurais com dedicação. Henrique e Teresa envelheceram juntos, seu amor apenas se aprofundando com os anos. Nas tardes quietas, eles se sentavam na varanda da casa grande, de mãos dadas,
observando seus netos brincarem nos jardins onde suas próprias crianças haviam brincado décadas antes. "Você se lembra daquela noite?" perguntou Teresa uma vez, quando ambos já estavam com cabelos brancos e rugas marcando rostos que haviam vivido vidas plenas. "Qual noite?" perguntou Henrique, embora soubesse perfeitamente a qual ela se referia. "A noite em que me encontrou. A noite de Natal de 1938. Como poderia esquecer?" disse Henrique suavemente. "Foi a noite que mudou tudo. A noite que me trouxe de volta à vida." "Trouxe nós dois de volta à vida", corrigiu Teresa. "Você me salvou naquela noite, Henrique, mas ao longo dos anos percebi que eu também salvei você. Nós nos salvamos mutuamente." "Sim", concordou Henrique, apertando a mão dela. "Acho que sim. Duas almas perdidas que encontraram seu caminho uma na outra." Henrique Albuquerque Fonseca faleceu em 1963, aos 69 anos, cercado por sua esposa, seus 3 filhos e 8 netos. Suas últimas palavras foram para Teresa. "Obrigado por tudo, por cada dia." Teresa viveu mais 12 anos, tempo que passou cercada pelo amor de sua família, contando e recontando a história de como um barão viúvo a encontrou, dando à luz num engenho abandonado, e mudou o destino de ambos para sempre. Quando finalmente se reuniu com Henrique, em 1975, foi enterrada ao seu lado no cemitério da fazenda, sob as árvores antigas que haviam testemunhado tantas gerações da família Albuquerque Fonseca. A história de Henrique e Teresa passou de geração em geração na família e na região. Tornou-se lenda local, contada em noites frias de inverno, um lembrete de que a bondade pode transformar vidas, de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados e de que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de desafios. A Fazenda Santa Cecília permanece na família até hoje, um testemunho vivo de um amor que começou numa noite de Natal de 1938, quando um homem marcado pela perda escolheu abrir seu coração mais uma vez e, ao salvar uma vida, salvou também a sua própria. Vitória cresceu conhecendo a verdade sobre suas origens. Henrique e Teresa nunca esconderam nada dela. Ela sempre soube que Henrique não era seu pai biológico, mas isso nunca diminuiu o amor entre eles, nem por um segundo. Ela dizia frequentemente: "Qualquer homem pode ser pai biológico, mas ser um verdadeiro pai exige escolha, compromisso e amor incondicional. Meu pai escolheu me amar. Isso me faz a filha mais sortuda do mundo." E assim, 85 anos após aquela noite extraordinária de Natal, a história de um barão viúvo e uma jovem desesperada continua a inspirar, lembrando-nos de que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da compaixão humana pode brilhar, transformando tragédia em triunfo, desespero em esperança e solidão em amor duradouro.